Ao se aproximar da casa, a tensão aumentava, e Valéria observou o portão de ferro imponente se abrir, revelando um cenário sereno de um jardim bem cuidado. Em meio à beleza do ambiente, no entanto, uma crescente ansiedade tomava conta dela. Ao alcançar a porta principal e antes mesmo de tocar a campainha, esta se abriu, expondo o interior da casa. Valéria, inspirando profundamente, se preparava para a revelação do que estava prestes a descobrir. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Valéria passou por muitas coisas na vida. Quando era criança, seu pai a deixou, deixando sua mãe sozinha com ela e seus 2 irmãos. A ausência do pai deixou uma marca profunda na família, forçando a mãe de Valéria a assumir a responsabilidade de sustentar seus filhos. Ela trabalhava incansavelmente todos os dias para garantir que nada faltasse à sua família, mesmo com os recursos limitados. Valéria, como uma testemunha silenciosa da dedicação de sua mãe, sentiu o peso da responsabilidade desde tenra idade. A jovem compreendeu que era chegada a hora de retribuir e cuidar de sua mãe como ela a cuidou. Depois de terminar a escola, conseguiu um emprego como contadora. Valéria lembra-se com clareza do dia em que recebeu seu primeiro salário, um momento de triunfo e gratidão. Estava tão repleta de alegria que a primeira coisa que fez foi ir ao mercado e comprar mantimentos e roupas para sua família. A satisfação de contribuir para o bem-estar de sua mãe e irmãos mais uma vez a impulsionou. Conforme os anos passavam, Valéria prosperava em sua carreira, e a estabilidade financeira finalmente permitia que sua mãe desfrutasse de merecido descanso. No entanto, o desejo de sua mãe era que Valéria encontrasse alguém especial e construísse sua própria felicidade. Filha, você também precisa ser feliz, não pode viver trabalhando apenas por minha causa, repetia ela com carinho. Finalmente, Valéria conheceu um homem muito interessante. Os 2 compartilharam conversas profundas e significativas, passando a se encontrar com frequência. O relacionamento se aprofundou até o ponto em que o homem a pediu em casamento, e ela, com um sorriso radiante, aceitou com alegria. Valéria e seu marido não eram ricos, mas também não eram pobres. A união de suas vidas trouxe equilíbrio e harmonia, apesar das circunstâncias financeiras. Parte do salário de Valéria continuava a sustentar sua mãe, enquanto o marido gerenciava o departamento de produção de uma pequena fábrica. Unidos, eles estavam determinados a proporcionar a melhor vida possível para sua filha, Martina, compartilhando um profundo amor pela menina e o desejo de conceder a ela tudo o que pudessem. Valéria sempre teve muitas responsabilidades, e embora tenha conseguido progredir em sua carreira, ela almejava que sua filha tivesse o tempo necessário para estudar e crescer na vida. Martina era uma aluna dedicada e conquistou uma bolsa de estudos completa em uma universidade renomada. Seu sucesso acadêmico a levou a um emprego no governo na área de finanças, um motivo de orgulho para toda a família e a comunidade. No entanto, quando a filha precisou se mudar para a cidade grande em busca de novas oportunidades, as visitas à casa tornaram-se menos frequentes, ocorrendo apenas uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Isso deixou Valéria com uma sensação de vazio e preocupação. Valéria sentia falta de sua filha e sua apreensão só crescia. Em um dia ensolarado, enquanto esperava do lado de fora de sua casa, avistou Martina se aproximando com um homem alto ao seu lado. A confusão tomou conta de Valéria, e ela se perguntou se deveria se aproximar ou esperar por uma explicação. De repente, o homem disse algo a Martina e se afastou, aliviando as preocupações de Valéria. No entanto, assim que Martina cruzou o limiar de sua casa, sua mãe a chamou para conversar, curiosa e ansiosa para entender a dinâmica entre sua filha e o misterioso homem. Ela não conseguia evitar pensar que sua pequena filha havia crescido e agora era notada pelos homens, marcando o rápido passar do tempo. Martina revelou que havia conhecido o rapaz em uma festa. Naquela noite festiva, sob o brilho das luzes e a música ao fundo, Martina cruzou seu caminho com o jovem. Ele vinha de uma família abastada, e sua mãe era uma respeitada corretora de imóveis na cidade. A conversa fluía animada enquanto compartilhavam histórias e risadas. Valéria refletiu por um momento e expressou seu desejo de conhecer melhor o jovem. Com os olhos cintilando de interesse, Valéria ponderou sobre a possibilidade de um futuro com aquele rapaz, ansiosa para descobrir quem ele realmente era. No fundo, Valéria ansiava que sua filha tivesse uma vida confortável e não enfrentasse as dificuldades que ela própria havia enfrentado. Seu coração de mãe almejava, acima de tudo, a felicidade e o bem-estar de Martina.
Martina passou alguns minutos descrevendo as posses da família do rapaz. Ela compartilhou os detalhes de sua vida e os privilégios que sua origem havia lhe proporcionado. Valéria ouvia atentamente, ciente de que as circunstâncias materiais eram um aspecto da vida, mas não o único. Valéria, desejando o melhor para sua filha, respondeu com sabedoria: Filha, o mais importante é o caráter dele. Se ele for um bom homem, isso é o que realmente importa. Não deixe o dinheiro determinar seu coração. Lembre-se da minha história com o seu pai. Enquanto refletia sobre a situação, Valéria sentiu uma pontada de culpa, questionando se estava sendo influenciada pela riqueza do rapaz ao apoiar um possível relacionamento entre eles. Ela se perguntava se seu desejo genuíno de ver sua filha feliz estava sendo obscurecido pelo brilho dos recursos materiais que o rapaz oferecia. Talvez, no fundo, desejasse que sua filha se casasse com alguém abastado, apesar de tentar esconder esses pensamentos. Algumas semanas depois, em um lindo dia, a filha de Valéria chegou em casa com um grande sorriso no rosto e anunciou: Mamãe, estou saindo com ele. Os olhos de Valéria brilharam de alegria, e ela abraçou a filha, sentindo uma mistura de felicidade e alívio. Ela percebeu que o amor de Martina pelo rapaz era genuíno e profundo, e isso trouxe uma sensação de tranquilidade ao coração de Valéria. O tempo passou voando, e Valéria e seu marido tomaram a decisão de se mudar para a cidade onde Martina morava, para poder vê-la com mais frequência. A distância entre eles já não era um obstáculo para o amor familiar. Pouco tempo depois, o casamento foi anunciado, e a família se encheu de alegria e expectativas. O grande dia de conhecer o futuro genro finalmente chegou. Valéria estava nervosa e emocionada. Era um pouco estranho só conhecer o futuro genro tão perto do casamento, mas a agenda lotada e a distância haviam impedido um encontro anterior. Quando ele entrou pela porta de sua casa, caminhou em direção a Valéria com um sorriso amigável e uma voz gentil. Ele disse: Sogra, peço que não se preocupe. Prometo cuidar de Martina com todo o meu amor e dedicação. Ao ouvir essas palavras, Valéria sentiu uma onda de tranquilidade. Sabia que sua filha estaria em boas mãos e que o futuro traria dias mais felizes e despreocupados para a família. Observando a interação entre os dois jovens, Valéria percebeu que seu futuro genro estava sinceramente encantado por sua filha. Ele a olhava com carinho, ouvia atentamente e sempre buscava maneiras de fazê-la sorrir. Essa dedicação genuína conquistou cada vez mais a confiança de Valéria. Seu marido, que normalmente era mais reservado, também parecia se dar muito bem com o futuro genro. Sempre que ele o visitava, o homem geralmente mais calado se tornava mais falante, compartilhando histórias e rindo com o jovem. Era evidente que existia um respeito mútuo entre eles, o que aquecia ainda mais o coração de Valéria. Ela via que, em todos os aspectos, sua filha havia encontrado alguém que poderia ser seu verdadeiro companheiro na vida. No entanto, Valéria começou a sentir que a situação financeira de ambas as famílias poderia ser um obstáculo. À medida que o casamento se aproximava, as preocupações financeiras se intensificavam. Ela se perguntava como poderiam manter o mesmo estilo de vida da família do futuro genro, que parecia abastada e acostumada a um padrão elevado. O casamento se aproximava, e Valéria não queria que sua filha, Martina, se sentisse inferior devido a questões de dinheiro. Ela desejava contribuir para o casamento, mas como poderia fazer isso? Sabia que os casamentos na alta sociedade costumavam ser muito caros, repletos de detalhes que refletem o status social e a ostentação. No entanto, o genro, percebendo a inquietação de Valéria, decidiu enfrentar a situação com empatia e cuidado. Ele disse: Sogra, minha futura esposa e eu decidimos organizar nosso próprio casamento. Não queremos criar um fardo financeiro para ninguém. O que precisamos de vocês é ajuda para escolher os móveis de nossa casa. Já temos economias suficientes para o casamento, então não se preocupem com mais nada. As palavras do genro trouxeram alívio para Valéria, e ela percebeu o caráter nobre e desprendido dele. Era evidente que ele valorizava sua futura esposa e estava disposto a cuidar bem dela, o que era o mais importante. No dia em que conheceram os pais do genro, Valéria estava nervosa, afinal, era um momento crucial. No entanto, assim que se encontraram, a mãe do genro a recebeu com um sorriso sincero e caloroso, que imediatamente a fez se sentir mais à vontade. A mãe do genro era uma mulher que exalava elegância e sofisticação. Seu vestido negro era um exemplo de discrição e requinte, transmitindo a sensação de uma verdadeira dama.
Apesar das circunstâncias, Valéria imaginou o quão difícil deveria ser para eles entregar sua filha a outra família, um ato de confiança e desapego que ela admirava. Com delicadeza, ela pediu aos pais do genro que cuidassem bem de sua filha, aceitando-a com suas virtudes e imperfeições, uma súplica genuína que refletia seu desejo de garantir o bem-estar de Martina. Os pais do genro mantiveram uma postura segura, demonstrando que estavam dispostos a acolher sua futura nora com generosidade e afeto. Depois de um agradável jantar e comoventes despedidas, Valéria, seu marido e sua filha subiram no carro e começaram a voltar para casa. No caminho, a filha apontou para uma imensa propriedade cercada por uma grande cerca. Era a casa dos pais do genro, e era verdadeiramente colossal, uma visão que a surpreendeu, já que só havia casas desse tipo em novelas. Ela imaginou grandes salões, vastos jardins e uma vida completamente diferente da que conhecia. Era um lembrete vívido de como a vida pode ser surpreendente e imprevisível, afinal, sua filha estava prestes a se casar com alguém de um mundo muito diferente do seu. A boda foi uma celebração alegre, e a filha embarcou em uma nova etapa como esposa, aliviando a preocupação de Valéria. A mãe estava grata por ver Martina encontrar um parceiro amoroso e atencioso. Ela pensou que os desafios estavam superados, mas logo um novo desafio surgiu. O marido de Valéria havia sido demitido, pois a fábrica estava passando por dificuldades financeiras e precisava cortar gastos. Sem dinheiro entrando, encontrarão-se em apuros. No entanto, um amigo teve uma ideia que trouxe uma faísca de esperança. Por que vocês não abrem um restaurante? Eu sei que Valéria cozinha muito bem. Martina e seu pai sempre brincavam, dizendo que Valéria seria uma ótima chefe, pois ela realmente cozinhava deliciosamente. No entanto, essa sugestão pegou Valéria de surpresa, pois nunca havia considerado a ideia de abrir um restaurante. A ideia de criar cardápios, atender pedidos nas mesas e contratar garçons parecia desafiadora e muito diferente de preparar jantares em casa, mesmo que fosse uma excelente cozinheira. Valéria sentiu um nó no estômago só de pensar em toda a responsabilidade e incerteza que essa nova empreitada traria. O marido de Valéria a encarou nos olhos e compartilhou. Valéria, você sabe que eu também sei cozinhar, e adoro fazê-lo. Sempre pensei em ter um lugarzinho assim para quando nos aposentarmos. No entanto, as palavras dele desencadearam uma torrente de memórias na mente de Valéria, lembranças das inúmeras vezes em que seu marido havia demonstrado sua paixão e dedicação na cozinha. Muitas vezes, nos raros momentos de folga, ele se juntava a ela na cozinha, criando pratos deliciosos que enchiam a casa com aromas irresistíveis. Inspirados por essas memórias e pela ideia de um futuro juntos, começaram a conceber algumas ideias para o que viria a ser o seu novo empreendimento. Consideraram a possibilidade de abrir um restaurante especializado em comida italiana, imaginando pratos de massa, perfeitamente al dente, e molhos aromáticos que fariam os clientes se sentirem em uma trattoria em plena Itália. Outra ideia que brincou em suas mentes foi a de um restaurante dedicado exclusivamente a churrascos suculentos, onde carnes seriam grelhadas com maestria, deixando todos com água na boca. No entanto, após uma reflexão cuidadosa e muitas conversas à luz da noite, chegaram à conclusão de que um restaurante convencional talvez fizesse mais sentido. Diante dessa perspectiva, Valéria sentiu um ímpeto interior e tomou uma decisão. Vamos fazer isso juntos. Era uma jornada repleta de incertezas, pois nenhum deles tinha experiência no mundo dos restaurantes. No entanto, possuíam algo valioso. Um ao outro. Com essa certeza, embarcaram corajosamente na aventura que tinham pela frente. Entretanto, como em qualquer início, enfrentaram desafios iniciais. Nos primeiros dias, o restaurante permanecia praticamente vazio, uma cena que enchia de preocupação os corações de Valéria e seu marido. Eles observavam as portas abertas do estabelecimento, esperando que os clientes entrassem e descobrissem o sabor excepcional que tinham a oferecer. Nesse momento, Valéria assumiu o papel de solucionadora, demonstrando mais uma vez sua resiliência. Ofereceu-se para fazer as entregas pessoalmente, indo além do esperado para garantir que seus pratos fossem apreciados na comodidade dos lares dos clientes. Seu marido, por sua vez, preocupado com a sobrecarga de trabalho, hesitou por um instante. Como conseguirei dar conta de todos os pedidos sozinho? Questionou ele. Nesse cenário de incerteza, o amigo deles, que já havia acumulado experiência no mundo dos restaurantes, surgiu como uma figura de apoio inestimável. Ele estava sempre pronto para oferecer orientação e sugestões. Com sua perspicácia, sugeriu: Valéria, sei que você é habilidosa com números.
Por que não cuida das finanças do restaurante? Eu posso assumir a tarefa das entregas enquanto encontramos um entregador confiável. Aceitando a sugestão do amigo, Valéria abraçou o desafio de gerenciar as finanças do restaurante. Isso permitiu que seu marido se concentrasse mais na cozinha, criando pratos que conquistavam os paladares dos clientes. À medida que o tempo avançava, a qualidade excepcional da comida e o atendimento caloroso e amigável começaram a atrair uma clientela crescente. O restaurante começou a prosperar, e as entregas se tornaram uma parte essencial do negócio. A demanda crescente trouxe a necessidade de contratar auxiliares de cozinha e 4 entregadores. Com essa equipe reforçada, foram capazes de enfrentar as crescentes demandas dos clientes com eficiência e excelência. Enquanto o negócio prosperava, as interações com a filha, que agora estava imersa em sua nova vida de casada, tornaram-se menos frequentes. Ela estava ocupada com os desafios e as alegrias de sua nova jornada, mas o amor materno de Valéria permanecia inabalável. Em um dia qualquer, quando a saudade se tornou insuportável, Valéria pegou o telefone e ligou para sua filha, apenas para ouvir sua voz reconfortante e garantir que tudo estava bem do outro lado da linha. O restaurante continuava a prosperar, mas mesmo com todo o sucesso, ainda enfrentava seus próprios desafios. Entretanto, nada poderia preparar Valéria para a reviravolta surpreendente que estava prestes a acontecer. Enquanto ela e sua equipe se preparavam para mais um dia de trabalho na cozinha, uma equipe de televisão adentrou o restaurante com câmeras e microfones. A princípio, Valéria pensou que era uma entrevista comum, talvez algo relacionado à comunidade local. No entanto, a realidade rapidamente se revelou. Tratava-se de um programa de televisão renomado, no qual chefes profissionais eram convidados a avaliar a culinária de restaurantes populares. O restaurante se transformou em um cenário televisivo, com chefes elogiando a qualidade excepcional dos pratos, atribuindo-lhes a nota máxima. O programa foi transmitido em todo o país, e a partir desse momento, as coisas mudaram drasticamente. O sucesso do restaurante alcançou novos patamares, atraindo uma clientela ainda mais diversificada, ansiosa por experimentar a culinária que havia conquistado até os paladares mais exigentes da televisão nacional. O restaurante, que antes experimentava dias mais tranquilos, agora vivenciava uma intensa agitação constante. Clientes vinham de todos os lados, até mesmo de cidades distantes, atraídos irresistivelmente pelos aromas deliciosos e sabores únicos que emanavam da cozinha de Valéria. O pequeno estabelecimento de Valéria, outrora discreto, havia se transformado em uma parada obrigatória para os verdadeiros amantes da culinária, uma realidade incrível que, ao mesmo tempo, se mostrava um desafio monumental para a equipe. A questão premente era: como acomodar essa crescente legião de apreciadores de boa comida? A solução surgiu como um raio de luz em meio às preocupações. Decidiram alugar o espaço no andar térreo do prédio ao lado, expandindo assim o restaurante. Mesas adicionais foram estrategicamente posicionadas, proporcionando um ambiente mais espaçoso e confortável para os clientes. A atmosfera acolhedora aliada à qualidade inigualável dos pratos elevou ainda mais a reputação do restaurante. As vendas não apenas se mantiveram, mas escalaram para alturas surpreendentes, consolidando-o como o favorito indiscutível da cidade. Valéria, a visionária chefe por trás desse sucesso, não poderia estar mais feliz com a trajetória ascendente do negócio que, afinal, refletia não apenas a sua habilidade culinária excepcional, mas também o calor humano que permeava cada experiência no estabelecimento. No entanto, um dia, uma reviravolta inesperada trouxe consigo uma sombra de inquietude. Um dos entregadores, com o rosto aflito, aproximou-se de Valéria após concluir uma entrega. Suas palavras revelaram uma revelação surpreendente. Senhora Valéria, não vai acreditar. Acabei de fazer uma entrega para a sogra da sua filha. Parece que todos realmente adoram a sua comida. Valéria ficou perplexa, uma vez que sua filha, Martina, tinha afirmado estar fora da cidade com o marido e os sogros por um mês, não podendo se encontrar. Com um nó de preocupação no estômago, Valéria pegou o telefone, sentindo a necessidade premente de esclarecer a situação, e acima de tudo, assegurar-se de que Martina estivesse bem e de que não houvesse mal-entendidos. Ao ligar para Martina, o silêncio do outro lado da linha tornou-se quase tangível. Cada palavra pronunciada pela filha parecia carregada de pressa, mais apressada do que reconfortante. Apesar da resposta positiva de Martina, uma sensação de desconforto persistia nas entrelinhas, deixando Valéria com um nó na garganta. Enquanto tentava manter o foco nas demandas do restaurante, a chamada com Martina e a crescente preocupação com a situação envolvendo a filha permeavam seus pensamentos, criando uma dualidade angustiante.
Ao tentar contato com o genro, a ausência de resposta intensificou ainda mais a inquietação de Valéria. O telefone tocou novamente, e era o sócio de negócios, já ciente da situação e visivelmente ansioso. Com uma notícia que apertou o peito de Valéria, informou que o próximo pedido era proveniente da casa dos pais do genro, conforme indicava o sistema do restaurante. Valéria, consumida pela inquietude, concebeu uma ideia para clarear as sombras da incerteza. Decidiu, por conta própria, realizar a entrega pessoalmente. Ao se aproximar da casa, a tensão aumentava, e Valéria observou o portão de ferro imponente se abrir, revelando um cenário sereno de um jardim bem cuidado. Em meio à beleza do ambiente, no entanto, uma crescente ansiedade tomava conta dela. Ao alcançar a porta principal e antes mesmo de tocar a campainha, esta se abriu, expondo o interior da casa. Valéria, inspirando profundamente, se preparava para a revelação do que estava prestes a descobrir. A sala acolhedora estava repleta de vários convidados, e Valéria, ao vislumbrar o cenário, experimentou uma mistura complexa de surpresa e preocupação que se manifestava em seus olhos. A filha estava ajoelhada, meticulosamente lavando as escadas, uma visão que causou uma onda de preocupação à mãe, que, devido ao horário, esperava encontrá-la no trabalho. A jovem, normalmente cheia de vitalidade, apresentava-se mais magra do que o habitual, sua pele revelando uma palidez que não passou despercebida. Ao observar a situação, a sogra, num ímpeto apressado, interveio com um tom firme, declarando que aquele não era o momento apropriado para a limpeza, uma vez que tinham convidados e a festa estava desenrolando-se nos cômodos adjacentes. Martina, respondendo com uma voz tímida e submissa, assegurou que concluiria as tarefas rapidamente, pedindo disfarçadamente para que a mãe não se preocupasse com a situação. Ela havia reparado na presença de sua mãe, mas a sogra ainda não. Entretanto, a sogra, mantendo-se cética, elevou o tom, enfatizando a necessidade premente de priorizar a festa, que já havia começado, e ressaltando que as atividades de limpeza deveriam ter sido realizadas anteriormente. Expressando um desentendimento palpável sobre como a jovem, mesmo desempenhando o papel de servidora pública, se envolvia excessivamente nessas responsabilidades domésticas, Valéria deixou transparecer sua confusão diante das decisões de Martina. A jovem, sentindo-se atingida, respondeu com um olhar triste, desculpando-se pelo desconforto causado por sua atitude. A sogra persistiu, destacando a necessidade de focar nas prioridades, sugerindo, com um tom de superioridade, que talvez os pais dela não tivessem proporcionado as lições necessárias, e salientou que, infelizmente, agora Martina fazia parte daquela família, esperando que aprendesse a se organizar melhor. Valéria, mãe da jovem, absorveu com impacto as palavras duras pronunciadas pela sogra, refletindo sobre a maneira como sua filha vinha sendo tratada, sentindo, nesse instante, que deveria ter proporcionado um cuidado mais diligente, desejando que Martina estivesse sempre em ambientes onde seu bem-estar fosse prioridade. De maneira impulsiva, Valéria agarrou um prato de comida da bolsa de entrega e o lançou na direção da sogra de Martina, resultando em um grito surpreso quando a comida atingiu seu rosto e olhos. Percebendo a presença súbita de Valéria, a sogra, desconcertada, pegou uma garrafa de refrigerante da mesa e despejou o líquido em seu rosto, limpando parte dos vestígios da refeição. Valéria, encarando a sogra com um olhar determinado, declarou que aquilo era uma resposta justa, frisando que, se estivesse na posição da sogra, pensaria 2 vezes antes de proferir palavras ríspidas e teria consciência de com quem estava falando. A sogra, tentando articular uma resposta, foi interrompida por Valéria, que, defendendo sua filha, destacou quão maravilhosa e trabalhadora ela era, enfatizando sempre o melhor que Martina oferecia em todas as situações. Valéria confrontou a mãe do genro, apontando para o fato de que o filho dela parecia estagnado, dependendo ainda do suporte familiar, mesmo após meses de promessas sobre a construção de uma nova casa e a iminente mudança. Indagou, com uma expressão firme, se a sogra realmente acreditava que poderia comparar os dois, sublinhando que a posse de recursos financeiros não a tornava superior a ninguém. Firmando sua posição, Valéria apertou fortemente a mão da filha, declarando que Martina merecia ser tratada com carinho e respeito, recusando-se a aceitar qualquer tipo de comportamento desrespeitoso. Juntas, mãe e filha saíram rapidamente da casa, e ao alcançarem o lado de fora, Valéria abriu a porta do carro. Enquanto se moviam, um turbilhão de emoções invadia Valéria, que lutava para conter as lágrimas, sentindo-se frustrada por não ter percebido mais cedo a verdadeira natureza daquelas pessoas. No entanto, uma sensação de alívio a envolvia, pois, finalmente, havia tomado uma decisão enérgica. Um nó apertou seu coração,
pois, anteriormente, havia imaginado que uma casa abastada proporcionaria felicidade e conforto à sua filha, mas agora compreendia, com pesar, que a riqueza não garantia caráter nem bondade. Ao chegar à casa de Valéria, ambas compartilharam um abraço apertado, lágrimas escorrendo por seus rostos, sentindo o peso do que haviam passado. A filha, apesar de seu sofrimento, pediu desculpas à mãe por toda a preocupação que causou. Valéria acalmou gentilmente, dizendo: "Não, minha querida, fui eu quem não viu os sinais e te colocou nessa situação." Com cuidado, Valéria pediu à sua filha que compartilhasse tudo o que havia acontecido. Ela queria entender o que levou a essa tragédia. A filha começou a contar sua história. Após se casar, o marido revelou sua verdadeira natureza, sendo infiel e envolvendo-se constantemente com outras mulheres. Sua reputação de mulherengo era amplamente conhecida na cidade, mas Valéria nunca soube. A filha continuou, explicando que os pais do marido estavam cientes de sua reputação, mas precisavam de uma esposa para ele, a fim de manter as aparências de uma família tradicional e conservadora. Depois do casamento, a sogra rapidamente exigiu que a filha abandonasse seu trabalho, alegando que seria uma boa imagem para a família, uma mulher dedicando-se integralmente ao marido. Enquanto isso, o marido já estava envolvido com outra mulher que humilhava Martina sempre que possível, frequentando a casa sem qualquer pudor. A sogra, tentando esconder o comportamento inadequado do filho, fez de tudo para que Martina não buscasse o divórcio, chegando a ameaçá-la e praticamente tornando-a prisioneira em sua própria casa. Todos os empregados foram demitidos, restando apenas uma funcionária. Incrivelmente, fizeram com que Martina assumisse as tarefas domésticas, tratando-a como se fosse uma criada. No tribunal, com todas as provas em mãos, o juiz decidiu a favor da filha de Valéria, que foi justamente recompensada. O processo foi iniciado por privação ilegal da liberdade, ameaças e danos morais. Apesar de todo o ressentimento que a amante poderia ter causado à sua família, Valéria reconheceu o valor de sua cooperação. A mulher testemunhou em defesa da filha de Valéria, corroborando a história de sua detenção injusta. Por essa razão, Valéria optou por não tomar medidas legais contra ela. A família do genro, no entanto, enfrentava sérias consequências. Os rigorosos processos legais abalaram profundamente a estrutura dessa família, com acusações de encarceramento e abusos físicos e verbais. Estavam à beira da prisão e da completa destruição de sua reputação. Em um desesperado esforço para escapar da prisão, contrataram um dos escritórios de advogados mais prestigiosos da cidade. No entanto, Valéria, com a tranquilidade de quem tem a verdade do seu lado e os meios para defendê-la, não se sentiu ameaçada. Ela sabia que o sistema de justiça, quando conta com provas claras e irrefutáveis, faria prevalecer a justiça. Estava determinada a fazer tudo ao seu alcance para proteger a filha, certificando-se de que aqueles responsáveis por prejudicá-la enfrentassem as devidas consequências. Passados alguns dias desde o início do segundo processo judicial, Valéria encontrava-se em seu restaurante, imersa em suas responsabilidades, quando a porta se abriu e uma figura conhecida adentrou. Era a ex-sogra de sua filha, porém, algo havia mudado nela. Os ombros outrora eretos agora se curvavam, os olhos, outrora vivos, apresentavam sinais de cansaço, desprovidos de qualquer maquiagem e sombreados por olheiras profundas. Com um ar de súplica, a mulher se aproximou de Valéria. Com a voz trêmula, Valéria começou a interação, enquanto a raiva e a mágoa pulsavam em seu olhar. "Perdemos nossa casa, meu dinheiro se foi. Por favor, retire a ação, pelo menos contra meu filho. Reconheço que me equivoquei, te peço perdão." A resposta de Valéria foi carregada de indignação. "Como ousa vir aqui depois de tudo? Estava tão feliz em usar esse dinheiro contra nós, não é mesmo? E agora quer que eu desista do processo? Pense bem no que fez ao seu próprio filho. Tudo o que aconteceu com ele tem uma parte de culpa sua", gritou, tornando a situação pública aos olhos dos clientes que observavam curiosos. Os olhares se voltaram para a mulher, a reconhecendo imediatamente, e os sussurros se propagaram pelo ambiente. "Não é ela, a mulher que está sendo acusada junto com sua família de sequestro e evasão fiscal?" "Sim, ouvi dizer que estão afundados em dívidas." O sofrimento profundo de Valéria impulsionou a um ato impulsivo, um gesto de repúdio à mulher. Ela agarrou um copo de água suja na cozinha e o lançou sobre a ex-sogra de Martina, que, encharcada, correu para fora do estabelecimento, gritando. A sensação que inundou Valéria foi uma mistura complexa de alívio e uma profunda lição.
A cena cruelmente realçou que a fortuna e o poder muitas vezes servem como máscaras, ocultando a verdadeira natureza das pessoas. Nesse instante, Valéria teve uma revelação crucial. Independente da opulência material, o que verdadeiramente importa são o amor e o caráter. Nos dias que se seguiram, a filha de Valéria encontrou um novo rumo, imergindo-se na administração da expansão do negócio familiar, transformando-o em uma próspera cadeia de restaurantes. Ao mencionar os desafios enfrentados, o brilho nos olhos da filha revelava uma satisfação genuína. Orgulhosa, Valéria testemunhava a jornada de realização pessoal da filha, entendendo que nada supera a gratificação de vê-la sorrir e em paz. O dinheiro vai e vem, ponderou Valéria, mas a felicidade de testemunhar o sorriso e a serenidade de minha filha é algo que nenhuma riqueza pode comprar. Era esse amor incondicional que guiava Valéria em cada dia. Você teria coragem de confrontar o passado e desafiar as aparências para proteger sua família? Conte-nos até onde iria para preservar aqueles que ama. Faria algo diferente de Valéria? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.